Boa tarde, meninos. Vamos dar início ao nosso estudo de aula de matemática, cujo tema são números racionais e irracionais. Vejamos, o símbolo dos números racionais desse conjunto é o Q igual racionais. Quem fazem parte desses números, os racionais? Fazem parte os números das quais nós conhecemos, né? Ele é um número infinito, tá? Em ambos os lados. Quais são eles? Por exemplo, -3, -2, -1, 0, né? Também aqui fazem parte desse conjunto desses números as frações, né? Que é n dividido por a, certo? Nós temos um meio, que é uma fração. Temos ainda nesse conjunto desses números os números decimais, como por exemplo 2,5. Nesse conjunto temos ainda o conjunto dos números, os números decimais infinitos e periódicos, por exemplo, 1,333. Então, esses são os números que fazem parte dos números racionais. Os números inteiros, os números naturais, certo? Os inteiros e os naturais, juntamente com os números decimais e os números decimais infinitos e periódicos, fazem parte desse conjunto dos números racionais, certo? Quem não faz parte desse conjunto aqui? Somente os números decimais, são os números decimais infinitos e não periódicos. Esses números, eles não fazem parte desse conjunto aqui dos racionais, ele vai fazer destes números aqui. Então, vamos ver alguns exemplos de números que também são racionais. Por exemplo, raiz quadrada de 16, ele é racional? É. Por quê? Porque raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4, 4 vezes 4 é igual a 16. Vejamos, se 7 meios faz parte desse conjunto dos números racionais, para você saber, é necessário fazer a divisão, porque a fração ela pode dar um resultado de um número que seja irracional, ou seja, números decimais infinitos e não periódicos. Então, vejamos, fazendo a continha, para eu saber, basta dividir 7 dividido por 2, que é 3. 3 vezes 7, 3 vezes 2, desculpem, 3 vezes 2, 6. 6 para 7, 1. Acrescenta 0, põe vírgula. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Ou seja, corresponde, 7,5 corresponde a 3 inteiros e 5 décimos. Portanto, ele faz parte do conjunto dos números racionais. Outro exemplo, se nós temos a fração 10 terço, qual ele vai fazer parte dos números racionais ou dos números irracionais? Basta dividirmos o numerador 10 dividido pelo denominador 3. Ou seja, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Acrescenta 0, coloca vírgula. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 10, 3, 9 para 10, 1. E assim sucessivamente. Vejamos que vai aqui resultar numa dízima periódica. 3,333. O que é dízima periódica? O número está repetindo, o dígito 3. 3 vai ser sempre 3. Como o período é 3, que você pode escrever dessa forma aqui, ó, 3 inteiro, ou com a reticência, ó, ou você pode representar com o tracinho em cima do período, que é o 3, certo? Dá 3,3.
3. Ele significa que ele pertence ao conjunto dos números racionais. Quem fazem parte desse número aqui? Por exemplo, o número π. O número π ele é irracional. Por quê? Porque aproximadamente o valor do número π, que é uma letra grega do alfabeto grego, ele vale 3,14159265 reticência, porque ele é infinito. Como ele é infinito, ele pertence ao conjunto dos números irracionais, certo? Ele pertence a esse conjunto dos números irracionais. Ah, professora, mas pode ser alguma fração representada aqui no conjunto dos números racionais? Sim, desde que você vá dividir o numerador pelo denominador que resulte numa dízima periódica, certo? Que resulte num número decimal infinito e não periódico, certo? Vamos fazer um teste com a fração 7/3. Vamos ver se vai resultar uma dízima periódica. 7 dividido por 3, que dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Acrescenta 0, coloca vírgula. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Acrescenta 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Então, deu 2,33, repetindo 3. Então, nesse caso, essa fração ele vai pertencer ao conjunto dos números racionais e não desse, ok? Vai pertencer a esse conjunto se for um número decimal infinito e não periódico. O que é não periódico? Eu não sei o próximo número que vem, como por exemplo aqui, ó. 14, 15, 92, 65, eu não sei qual é o próximo número, que ele não está repetindo os números. São números de algarismos diferentes, são dígitos diferentes. Os dígitos não estão se repetindo. Então, ele é irracional, tá? Representado pelo símbolo, este símbolo aqui, representando o conjunto dos números irracionais, que são os números decimais infinitos e não periódicos. Até mais, um grande abraço.